Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Cia dos Síndicos, da Verzani Sandrini. Hoje vamos falar de um tema super atual e relevante, que é stalking e grupos de WhatsApp. Então, vamos ter bastante conhecimento aqui, trocas de experiência, e eu tenho a honra de receber o Dr. Peterson Gomes. Muito Tudo obrigada. tudo bem, Anny. Eu que agradeço. Fiquei muito honrado pelo convite. Fiz questão de estar aqui, né. Falei que é bom que é próximo, né, até de onde eu moro, mas muito feliz mesmo aqui em poder participar. E vamos falar um pouquinho de realmente WhatsApp, vamos falar das perseguições, todos os problemas que vêm acontecendo aí dentro dos condomínios. O pessoal tem que ter um pouquinho mais de empatia para morar em condomínio. Com certeza, eu fico muito feliz e honrada mais uma vez. Eu sei que a sua agenda é disputadíssima aí e fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite. Quero que você fale um pouquinho aí. Você também é um podcaster, né? Então, eu estou ansiosa aqui até de fazer essa entrevista com você hoje, mas fala um pouquinho pra gente aí das suas atividades voltadas para o mercado condominial. Vamos lá, vamos lá. Claro, sou Dr. Peterson Gomes, sempre falo advogado condominial ali no final dos meus vídeos. Para você que não me segue, já segue lá a página Condomínio Net. Comecei como advogado lá no passado, daí fui ser síndico. Daí fui ser síndico do meu condomínio. Me falaram, você, falei, não, síndico, não, você tá doido de ser síndico? Mas acabei sendo síndico. Fiquei por 5 anos e meio, foi bem legal, foi uma experiência e acabei indo para a área condominial. O escritório não era assim. Hoje o escritório já advoga aí para uns 160 condomínios, e todo voltado para a área condominial. Daí o que acontece? Há uns 4 anos falei, vou criar uma página. Daí tinha até páginas específicas, né, de condomínios, de síndicos. Eu falei, quero algo que pegue todos. Eu não quero só o síndico, eu não quero só o subsíndico. Não, eu quero toda essa massa que vive em condomínio e trabalha em condomínio. Daí acabei criando a Condomínio Net. Fiz um vídeo, olhei e falei, nossa, que horrível, ficou muito ruim. Mesmo assim, postei. Então, fica a dica para você que está assistindo aí, você tem que fazer isso mesmo. E aí depois comecei a fazer cada vez mais, as pessoas começaram a gostar, comecei a ter muita interação, falei: "Pô, vou seguir dessa forma". Hoje, continuo sendo advogado raiz, estou lá, estou nas assembleias, faço isso, adoro, amo, é minha vida realmente a advocacia, mas hoje a gente já tem bastante essa parte digital, tenho 2 podcasts, gravo um aqui na capital de terça-feira, gravo um na Baixada Santista de quinta-feira, então tem bastante coisa acontecendo esse ano aí, graças a Deus. Só tenho que agradecer, sou um cara que falo que trabalho bastante. O pessoal me fala, eu falo isso o tempo todo: "Doutor, mas que hora você trabalha?" "Enquanto eu tô acordado". Então, Ah, enquanto eu estiver acordado, eu tô trabalhando. Mas você é engraçado que eu falo isso às vezes no podcast, falo: "Ó, o pessoal me chama e eu respondo, meus síndicos ali que eu trabalho", né, até alguns síndicos falou: "É verdade, eu chamei ele sábado 9 horas da noite e ele respondeu". Respondo. Se eu estiver ali no vou responder. Viajo bastante, o pessoal fala: doutor, gosta de viajar bastante". Viajo, mas tô lá, tô trabalhando, mandando. Até a esposa vira às vezes e fala assim: "Não, larga um pouco". Falei: "Não, não tem como". Falei: "Você sabe que minha vida é assim. Então a gente tá aqui, tá curtindo, mas aqui eu não consigo deixar de lado". Então um que pouquinho de tudo que eu faço hoje. E assim, o doutor é modesto, né, porque assim, seu leque aí de atuação é gigantesco, eu acompanho seu trabalho, sou particularmente sua fã, né, e já vinha, conversando com você e te falando isso, e eu te admiro muito. Então assim, Obrigado. além de colunista, palestrante, né, Tem isso também. e o seu lado também que você atua com humor, né, em conjunto com o Alex também, que já Tem, participou aqui a com a gente tem gente, uma você palestra trabalha junto. tem essa palestra também que é voltada, né, para os síndicos, que eu acho muito bacana, então parabéns mais uma vez aí pelo seu trabalho, que tem sido um grande Obrigado. diferencial para o nosso Também, segmento. também, é isso aí, claro, também professor, palestrante, esse a gente faz eu e o Alex a gente acaba fazendo é uma palestra, só que a gente tenta levar para um lado mais descontraído. Então é ele como síndico bravo, entendeu, e eu como advogado segurando. O que acontece na vida real. Normalmente o síndico tá bravo, quer fazer um monte de coisa, o Alex é o mesmo que às vezes me mandou, falou: "Eu vou gravar um vídeo falando da construtora isso, isso, isso". Falei: "Calma, calma que eu já tenho um processo contra eles lá. Vai Você devagar. você quer ter um processo? Então calma". Então graças a Deus a gente conseguiu chegar. Hoje sou colunista do R7, então bem legal. Já entra lá também Dr. Peterson Gomes R7, me segue lá, sempre tem coisa nova lá. É algo mais elaborado, um pouco maior. Eu sempre falo que os vídeos são bem curtos, né, que eu coloco para as pessoas poderem entender o dia a dia. E ali não, ali a gente coloca um texto um pouco maior, você tem algo realmente voltado à parte de blog, essas coisas. Mas é bem legal, bem legal. Você que ainda não viu, entra lá. Peterson Gomes R7.
Com certeza, e o seu conteúdo é sempre muito atual, sempre muito relevante, né, então está sempre, em constante evolução ali com o que vem acontecendo no mercado condominial, então para quem não segue aí pessoal, segue o Dr. Peterson que vale muito a pena. Obrigado. Então assim, a gente tem tantos assuntos para falar, Vamos né, lá, aí do vamos lá. mercado, mas hoje a gente optou por falar de stalking e grupos de WhatsApp, né, que é algo, assim, que gera muitos rumores e, muitas brigas, enfim. Então a gente vai falar disso, né, e aí eu queria ouvir um pouquinho de você. A gente sabe que, o crime stalking, né, ele entrou aí no ordenamento jurídico por volta de 2021, me corrija se eu estiver errada. E parece, eu não sei se é algo relevante ou não, mas pós-pandemia, ou seja, nesses últimos 4 anos aí, isso parece que se aflorou demais, né, parece que as brigas, as questões jurídicas ali que envolvem, né, não só a questão briga, mas a questão, todo o contexto jurídico que envolve tudo que é escrito num grupo de WhatsApp, se tornou algo muito mais relevante nos últimos anos. Então assim, para a gente começar a falar desse tema, entender um pouquinho mais, eu queria aí ouvir de você o que a gente pode considerar, né, de uma forma leve aí pro pessoal que está nos acompanhando entender o crime de stalking. Vamos lá. A gente imaginou que isso virou até clichê, mas a gente imaginou que ia sair melhor da pandemia, né? Não é o que aconteceu. Infelizmente, as pessoas estão mais afloradas hoje. Dentro dos condomínios, você busca empatia, mas muitas vezes não acontece. E infelizmente, a gente vê até casos graves. Até recentemente, um síndico tirou a vida de uma moradora. Por quê? Perseguição. E quando eu tento falar sobre isso, é das partes. Hoje você tem, infelizmente, morador perseguindo síndico, você tem síndico perseguindo morador, por muitas vezes, e a gente tem que ter um limite para isso. Acabar. As pessoas não entendem que isso é um crime. Não é simplesmente falar, vou ficar o tempo todo ali no WhatsApp xingando, falando um monte de coisa. Não, você já está perseguindo aquela pessoa. Isso vai acontecer. Isso é um crime, você vai ser punida. Muitos não levam à frente. E eu já deixo aqui a dica. Tem sim. Você não pode simplesmente deixar de lado. Falar um pouco do que acontece muito em grupos de WhatsApp. Eu tenho eu tenho uma palestra de grupos de WhatsApp, e as pessoas vão colocando ali achando que ele é até sem lei. Eu falo o que eu bem entender. Sim. Eu entro lá e falo assim: esse síndico é bandido, esse síndico é ladrão, ó, ele construiu o portão. Trocou o portão aqui do condomínio, o portão custava R$ 20.000, ele gastou 70. O resto ficou tudo no bolso dele. Aí você tem calúnia, você tem difamação e, claro, um crime de stalking. Por quê? O stalking nada mais é do que uma perseguição. Só como é configurado isso? Reiteradas vezes. Não é vir lá no grupo uma vez e falar assim: o síndico é ladrão. Não, isso não é stalking. Isso é calúnia. Se ele não provar, vai responder por isso. O síndico é ladrão. Passa 2 dias e fala: o síndico não faz nada. O síndico passa mais 2 dias e fala: tá vendo, gente? Eu tô aqui no condomínio, eu tô vendo, não tem manutenção, é ridículo. A gente tem que pôr esse cara pra fora. E todo dia atacando o síndico, buscando fazer isso. Crime de stalking. Crime de stalking. Quando eu falo do outro lado, acontece também. Do síndico o tempo todo perseguir aquela pessoa. Você está sendo notificada porque parou fora da vaga. Mas eu não parei. Está sendo notificada por barulho. Mas quem reclamou do barulho? Ninguém. Então o síndico buscar algumas coisas contra aquela pessoa. E isso também pode ser considerado um crime de stalking. É entender que são o quê? As repetições. Então, as reiterações. Não é uma vez só. Então, por reiteradas vezes, aquela pessoa fica cobrando, seguindo. Cobrar, gente, todo mundo pode. É normal se cobrar seu síndico, mas tem que ter um limite. Tem que ter um limite. Quando a gente fala do crime, é um crime que nasceu lá nos Estados Unidos, porque teve realmente uma perseguição de uma pessoa que gostava muito de uma atriz, para você ver o tamanho da cabeça da loucura, às vezes, da pessoa. E ele ficou perseguindo ela, mandava mensagem o tempo todo, e ela com medo, tentando alertar a polícia, tudo isso, até o dia que ele tirou a vida dessa pessoa, dessa mulher, dessa atriz. Então, é algo que, se a gente não barrar, pode virar algo pior. A gente colocou bastante o caso, esses dias publicou bastante com respeito ao caso de Goiás, mas já havia um conflito entre as partes. Ontem mesmo postaram um vídeo acho que do momento em que ele Sim, eu acompanhei também, encontra ela na garagem e tudo. Então, já era algo já tinha acontecido, já tinha virado rotina essa briga entre eles e tinha que ter sido cessado. Tinha que procurar a polícia para tentar barrar isso. Sim. Infelizmente, aconteceu a tragédia. Depois ele veio nas redes sociais, falou que redes sociais, mídia, tudo, falando que se arrepende. Claro que se arrepende. Ninguém vai achar aquilo normal, mas já acabou com a vida dele, provavelmente até o filho dele estava respondendo, Sim. tirou a vida da mulher.
com a vida dela. Então, assim, a gente tem que cessar o quanto antes. Você achar que vai chegar lá na internet, vai ficar xingando todo mundo. Ah, aqui é terra sem lei, eu posso fazer. Não, não. Então a gente já tá buscando isso. E síndico que eu trabalho fala, você vai fazer. Você vai fazer. Daí tem várias formas de você poder Sim. seguir. Doutor, e, uma dúvida, assim, né, você acredita que o digital, ele tem um poder, de maior influência nos conflitos? Porque, assim, eu acompanho muitos grupos de condomínios e de WhatsApp, né, e confesso que acredito que é uma coisa que várias pessoas ficam: "Eu escrevo ou não escrevo? Eu, né, interfiro nesse conflito que já está acontecendo ou não?". E uma coisa que a gente percebe muito é que, assim, a grande maioria das pessoas que causam os conflitos nos grupos, ou até começa já a se caracterizar como uma perseguição dentro do grupo, geralmente são as pessoas que não participam da assembleia, que não dão as caras É aquele presencialmente que e mas continuam instigando aquela situação. Então você acredita que o digital ele tem um poder influenciador, de maior relevância nos conflitos? sim, sim. E eu quero falar, isso é legal. Primeiro, vou dar uma dica já logo no começo. Você, síndico, você tá em grupo de condomínio? Sai. Sai. Primeiro que você não tem que estar ali, tá? Agora, com respeito, essas pessoas têm essa mania, vou falar assim, de tentar atacar em um grupo de WhatsApp. Só que aí tem 2 problemas. Primeiro, eu falei de você chegar lá e falar assim: "Ah, esse síndico é um ladrão", Uhum. certo? Eu vou responder por isso, pelo que eu tô falando ali. Então eu vou responder por um crime de calúnia. O síndico tem sim. Nos condomínios que eu advogo, eu já quando tem isso, o síndico me apresenta e fala: "Ó, manda uma carta de retratação", fala: "Ó, melhor você se retratar para o síndico, a partir dali ele vai seguir. Vai seguir com uma ação de indenização, ele faz o que ele quiser bem depois. Mas nesse momento até o condomínio quer entender, porque se a pessoa está falando que o síndico é ladrão, legal, tem conselho e tem advogado do condomínio. Você pode chegar e falar: "Doutor, tá aqui ó, eu queria sentar, mostrar para vocês o conselho, porque o síndico realmente está desviando valores". Sim. Pô, vamos tirar esse cara, vamos tirar. Eu sou um dos primeiros a falar: "Vamos tirar esse cara daqui", certo? Agora, quando você simplesmente joga isso no ar, ou até num grupo de WhatsApp, você é responsável por aquilo, o síndico vai pedir uma retratação, o que é importante, né, eu sempre falo: parar de sangrar. Então, se o síndico entrar só com uma ação, e sem pedir uma retratação dessa pessoa, isso aí pode durar 2, 3 anos e até lá tá todo mundo falando que ele é ladrão. Se ele pede uma retratação, essa pessoa vem e se retrata, e outra, vai se retratar lá onde colocou, no grupo. Não adianta ligar para o síndico, mandar um e-mail: "Ah, me desculpa, eu Sim. falei no calor ali". Não, 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 você vai voltar no grupo, vai falar: "Me desculpa, errei, falei besteira, não tenho nada para realmente acusar o síndico". Aí sim, ali o síndico eu falo: "Parou de sangrar". Se ele vai fazer uma ação depois, se ele vai fazer indenização, é outra coisa. A maioria precisa disso para ter a honra restabelecida de volta. Fez? Maravilha. Mas o que é importante falar disso? Essa pessoa que está ali falando: "Ah, o síndico é ladrão, o síndico é safado", o administrador do grupo, ele é obrigado a coibir isso. Ele tem que coibir, senão ele vai ser responsabilizado também. As pessoas não sabem, mas ó, outra dica, se você for administrador do grupo do seu condomínio, saia. Saia, porque não tem tempo de ver tudo que tá ali. Sim. E eu tô falando do síndico, mas pode ser um morador brigando com o outro, uma moradora xingando a outra. O administrador tem o dever de coibir essas agressões virtuais. Daí, vamos lá, xingou o síndico de ladrão, o síndico entrou com uma ação lá e ganhou R$ 10.000. Ele vai entrar com uma ação contra o administrador também, que não coibiu os ataques. E vai ganhar. E vai ganhar. Vai ganhar um valor menor, vai ganhar uns R$ 3.000, R$ 5.000 de indenização. Então o administrador fala: "Não, mas eu não tenho nada a ver, não sou eu que estou xingando, não sou eu que estou fazendo". Tem também, Sim. tem. Então você tem a obrigação de coibir qualquer tipo de ataque. "Ah, doutor, mas poxa, tá xingando o síndico, tá falando um monte de coisa, o que eu faço?". Vai lá e fala: "Aqui não é o lugar para isso". Então você quer falar, você fala diretamente com isso. Eu gosto de contar isso porque há uns 8 anos, mais ou menos, entrou uma subsíndica no meu escritório. "Ah, doutor, queria falar e tal", marcou comigo, daí é que eu tô sendo processada. Falei: "Por quê?". "Ah, porque o síndico tá processando uma moradora e eu". Falei: "Mas por que ele tá te processando?". "Porque chamou ele de ladrão". E eu conheci o síndico. Chamou ele de ladrão, falou um monte de coisa, xingou ele de várias coisas, e ele entrou contra mim também. Falei: mas o que que você fez?". "Nada, eu sou só administradora do grupo". Falei: "Sério?". Falei: "Não, acho que isso aí não existe". "Não, que loucura é essa?". Uhum. "Vou me inteirar", para ver se tinha julgado sobre isso. Já tinha julgado. E aí os juízes condenando os administradores de 3, 4, R$ 5.000 por não coibir os ataques. Daí eu olhei e falei: "É, realmente você tá complicado aqui". E eu conheci o síndico. Daí ela falou: "Poxa, doutor, mas eu coibi, mas para ela".
Eu mandei pra ela falando: "Não, você devia ter feito isso no grupo". Mas daí eu chamei o síndico, conheci ele e falei: "Ah", liguei pra ele e falei: "Ó, ela tá aqui, eu vou te mandar os prints, ela fez isso, só que fez no lugar errado". Daí ele pegou, acabou retirando ela do polo passivo, E e a ação seguiu só contra a agressora virtual, assim, diretamente. sim, que bacana, né, e sempre a gente fala, né, às vezes a conversa evita muitos Sim, conflitos. eu sou muito disso. Eu uma das coi uma das coisas que eu sou conciliador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, então eu atuei por uns, acho que uns 5 anos. Gostava demais. E eu gosto da conversa. Eu até com construtora, quando eu tô brigando com construtora, falando de vício, de problema, eu chego neles e falo: "Tem um limite, eu vou até aqui". Então a gente vai até que eu converso que é uma maravilha, passou daqui, aí acabou, aí acabou. A conversa é extremamente necessária dentro de um condomínio, você tá falando de pessoas. Hoje, Ariane, é muito fácil não, mas é mais simples o síndico lidar com o processo. Ou seja, a limpeza de caixa d'água, bomba, a VCB do condomínio, isso é processo. Ele pode ter hoje um sistema, vai falando tudo para ele, e pessoas? Pessoas é mais difícil. Então aí, ele tem que ter um tato, que é o mais difícil dentro dos condomínios hoje. Você catar as pessoas, conversar com as pessoas, às vezes intervir a gente fala: "Ah, barulhos", quando é barulho entre o vizinho e fala: "Síndico não precisa intervir nisso". Não precisa, mas pô, não dá pra chamar, tentar ter uma conversa? Fala: "Vem cá, tá incomodando". Então é a melhor coisa. Eu mesmo, meu vizinho de baixo às vezes: "Ô Peter, o barulho tá alto", eu vou lá, cato minhas filhas e falo: "Vem cá vocês 2. Vamos parar de correr, vamos parar de fazer um monte de bagunça aí, porque tá incomodando". E tem que entender, eu sou um cara que eu grito com a minha filha o tempo todo. Tô deitado, você escuta blá, 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 blá. Falo: "Ô, para, tem vizinho". Isso o dia todo. As pessoas às vezes não percebem isso. Tem que saber que tá Sim. incomodando. Ah, terça mesmo, tô em casa, tô lá sentado, estava trabalhando, voltei, fiquei 2 dias no sítio e voltei. Daí terça trabalhando, nisso vem minha filha com patins, eu falei: Para. Vamos descer. Você quer andar de patins? Pai vai andar com você, vamos descer". Daí desce com as 2. Porque agora ficar andando de patins dentro do apartamento, daí tem gente que fala: "Ah, mas tá dentro do horário permitido". Pô, incômodo, perturbação de sossego, é o dia todo, não tem isso. E é legal alguém andando de patins em cima da sua cabeça? Não é por causa que: "Ah, mas não tem nada que fala que é contra", que você vai fazer? Você tá incomodando. Então, lidar com pessoas é o mais difícil, mas uma boa conversa salva bastante, viu. Sempre resolve, né, ou na grande Bastante, maioria das, bastante, né, resolve. bastante. Consigo resolver bastante coisa conversando. Que legal. E você até comentou, de um ponto aqui que eu quero te perguntar também, mas sempre vale as observações. Eh, Tem síndicos profissionais, né, que tem aí mais de 30 condomínios, ele não consegue acompanhar e estar em todos os grupos. E também tem os síndicos moradores que eles costumam estar ali por ser o ambiente, né, que ele Mas não deve. então, eu já sabia que você ia falar isso. Mas, e hoje tem muitas ferramentas de IA que acaba dando um resumo do que acontece nos grupos, para os síndicos, né. Enfim, mas eu já acredito que você vai orientar, mas assim, qual sua sugestão para o síndico se blindar nesse sentido grupo? Até pela questão legal, né, pela responsabilidade que ele tem, jurídica nesse sentido, o que que você orienta para o síndico nesse quesito grupo de WhatsApp? Então, muitos moradores às vezes mandam até pra mim: "Ah, mas o síndico me mandou pelo grupo", ou se não postou no grupo, o subsíndico postou no grupo do condomínio. Não existe grupo de condomínio oficial, o síndico tem que parar com isso, parar. Ali não é lugar para ele poder ficar discutindo, nada disso. O que ele tem que fazer? Ter um grupo fechado, uma lista de transmissão, se for o caso. O grupo fechado é de extrema importância, para ele poder postar o que está acontecendo no condomínio, para ele poder inf colocar qualquer tipo de informativo. Então, poxa, eu quero pôr e é até ruim quando o síndico não tem isso, viu. É até ruim, mas isso eu concordo. Agora, grupo de condomínio não deve estar. E agora deixa eu dar uma dica para você que é morador também, que gosta de falar as besteiras no grupo. "Ah, eu tenho um grupo paralelo aqui, que ali eu vou xingar o síndico. Ali eu vou falar que ele roubou, que ele fez não sei o que lá e tem ó, meu condomínio tem 100 moradores, mas nesse grupo a gente está em 30". Meu amigo, isso vai chegar para o síndico. O síndico toda vez, claro que ele tem alguém no grupo, ele foi eleito pela maioria em assembleia, então tem muita gente que gosta dele. Mesmo que ele esteja fazendo um trabalho ruim, alguém vai falar para ele. Então, sabe, você vai colocar lá, alguém vai printar, vai mandar para o síndico e você vai responder por isso. Então, síndico não deve estar em grupo de condomínio, mas ele tem que ter um grupo dele para informação.
colocar as coisas ali relevantes ao condomínio. Por exemplo, uma assembleia, vai marcar uma assembleia? Marca uma assembleia, envia por e-mail e posta no grupo. E aí eu vou te falar o porquê que não pode ser um grupo aberto. Imagina que é um grupo aberto. Vou colocar o meu condomínio. Meu condomínio tem 600 unidades. Então vamos colocar aí, você deve ter ali uns 2.000 moradores. Você tem 2.000 moradores. Daí o síndico vai lá, alguém passa e quer falar alguma coisa pro síndico. Viu um vazamento. Síndico, olha aqui o vazamento no condomínio, algo perigoso, o que está acontecendo, vai lá, tira uma foto e põe no grupo. Daí 3 pessoas, nossa, que perigo, não, tem que fazer alguma coisa. Daí outra pessoa continua andando, lá tem um parque grande, fala, ó, de novo, ó, o cachorro fez cocô aqui no lugar errado e o cara não pega, olha que absurdo. Todo mundo começa, ah, que absurdo, olha aí, o cara não faz, a gente tem que coibir isso, é um mau tutor, começa a falar, e só fala do cachorro. Daí aquilo que era pro síndico, que era importante, que era o vazamento, se perdeu e não vai chegar nele. Daí depois, passa 2, 3 dias, tem um problema maior, daí alguém fala, pô, eu avisei o síndico lá, ele não tem obrigação de ver isso, como é que ele vai cuidar de 2.000 pessoas falando? Agora, manda direto para ele, manda direto para ele. Se fosse um grupo fechado, não ia ter problema nenhum, ninguém ia fazer isso, ninguém ia postar. O maior problema é o quê? Se perder as informações. E num grupo aberto isso acontece o tempo todo. E é o tempo todo. É o tempo todo. Quando o síndico está no grupo, ele não consegue ler tudo, ele não consegue ver tudo. Você está falando no síndico morador, porque ele normalmente é só aquele condomínio dele. O síndico profissional, então, não tem nem como. Não tem nem como. Fica. Não, aí é impossível, é impossível. Hoje a IA ajuda bastante Sim. o síndico, porque tem bastante, e já fica também pro síndico aí, vai atrás para ter uma IA, se ter ouro ali para poder utilizar. Que é bom hoje. Às vezes a pessoa quer mandar uma mensagem pro síndico para saber o horário de funcionamento do salão de festas. Então já tem inteligência artificial para me falar isso. A pessoa manda lá, fala qual condomínio, tal, qual horário de salão de festa. É esse daqui. Já devolve, a pessoa já tem isso daí. Então a gente tem que utilizar. Eu uso bastante. Eu acho que cada dia mais a gente tem que usar inteligência artificial. Com certeza, e assim, por uma questão profissional e pela saúde mental também, né. Ah, deixa eu, para complementar que eu falei da dica, por que que o síndico tem que ter? Aí tem síndico também que fala assim: "Ah, eu não quero porque eu não gosto de WhatsApp". Eu tenho um grande amigo meu, doutor Inaldo Dantas, que é do Recife, tanto é que ele tem uma frase boa do WhatsApp, eu vou te falar depois. Daí, o que acontece? Ele não tem WhatsApp. Ele não tem WhatsApp. Ele tem, acho que 2 administradoras de condomínio, ele é advogado também de acho de mais de 100 condomínios aí, e não tem WhatsApp. Você fala com ele, você fala pelo Instagram, ou pelo telefone. É Diferente. engraçado, eu fui palestrar lá, ele tem uma feira muito grande no Recife, daí eu fui palestrar, chama Fessíndico. Daí eu fui palestrar lá, daí eu fui conversando com ele pelo Instagram, né, daí eu falei: "Pá", ele: "Ah, agora minha filha vai te passar tudo pelo WhatsApp". Eu falei: "Mas qual que é o seu WhatsApp?". Ele falou: "Não tem". Eu falei: "Ah, não tem? Não tem". E ele, eu só ver se eu lembro, mas ele fala que o WhatsApp é uma invenção do demônio para criar uma filial do inferno dentro dos condomínios. Então ele sempre deixa isso. Eu até uso esse vídeo na palestra. Ele fala: "Fico lisonjeado com esse vídeo". Eu falei: "Não, mas é bom", porque ele fala que é uma criação do demônio. Fala: "Eu vou criar alguma coisa aqui, ó, para ter o quê? Uma filial do inferno no condomínio, para criar uma". E é normal, todo dia você tem ali pessoal falando, brigando, discutindo, só que tem que ter limite. Tem. E desapego, e venda do bolo, Isso e tem, mas fazem grupos diferentes hoje. exatamente. Então, É. assim, é isso que eu sempre falo, né, essa questão de separar os temas é algo que ajuda muito, porque nem todo mundo está assim, então não é todo mundo que tem pet, não é todo mundo que tem criança, não é todo mundo que está interessado no desapego, e aí acaba se perdendo, como você falou, as conversas que realmente são relevantes ali, né, e E é assuntos. legal, né, e é legal, por exemplo, no meu condomínio tem um grupo de carro elétrico, entendeu, pra lá no meu condomínio só tem uma vaga pra poder carregar. Ainda bem que eu tenho no escritório agora. Eu era contra carro elétrico em condomínio até um tempo atrás, porque é perigo, pega fogo, daí você vai estudar. Acho Uhum. que o bom de ser humano é que a gente não estuda antes de falar, às vezes. Como advogado, lei sim, mas antes falava: "Não, pode pegar fogo", a gente vê um monte de coisa. Você vai estudar, carro a combustão pega fogo do mesmo jeito, até mais. Só que nos condomínios você tinha esse problema do carro. Daí eu falei: "Pô, o que que a gente vai fazer e tal?". Mas agora eu sou favorável, agora eu sou Ah. favorável. Agora não que eu tenha um carro híbrido, mas quase não uso gasolina mais. Que legal. E esse é um tema que o pessoal tem pedido bastante. No final, eu sempre peço para o pessoal enviar as sugestões de tema, né? E carro elétrico, assim, ele está sendo unanimidade. Então,
numa próxima conversa nós vamos falar Vamos, dos vamos, vamos, carros vamos, elétricos com certeza. vamos falar, mas só dar a dica. Não acha que porque agora foi promulgada a lei, você já pode chegar e "Ó, síndico, vou instalar o carregador e pronto". Não é assim não. Vai ter que fazer laudo antes para ver se tem capacidade. Perfeito. E eu iniciei a conversa ali falando, né, da questão da alteração do ordenamento jurídico, né, partindo desse princípio, eu sempre falo que condomínio ele tinha uma visão muito mais cível do que criminal. E ele foi se encaminhando para algo, que o criminal dentro de condomínios tem sido bastante relevante, né. Sim. E como a gente estava falando ali de stalking dos grupos, do que é escrito ali, o pessoal acaba envolvendo não sabendo diferenciar os papéis, acaba envolvendo o síndico, a administradora, a empresa terceira, enfim. Então, eu queria sua opinião aí nesse sentido, eh, como que a gente pode a partir do momento que vira crime, como que a gente pode diferenciar isso? Qual que é o ponto de partida, dos papéis, né. Então o que o síndico, tem a ver nessa ação, o que a administradora tem, e como que a gente consegue aí fazer um checklist inicial a partir do momento que foi identificado um crime? É, primeira coisa, aí é não falar da minha categoria, mas procure um advogado especialista. Eu já falando até em algo relevante sobre isso, eu já tive advogado entrando com ação contra a administradora, porque o condomínio tinha problema estrutural. E eu virar e falar: "Doutor, tá errado. O que que você tá cobrando a administradora?". "Ah, não, mas ela manda e-mail também". "Tá, mas ela tem a função de administradora. O que você tá cobrando?". Eu lembro disso ainda. E é até um colega, e eu explicando pra ele, eu falei: "Doutor, você tá me dando trabalho". Falei: "Você é isso mesmo?". "Não", eu falei: "Vamos fazer o seguinte, tira a administradora do polo, daí eu não preciso fazer a contestação". Eu já era uma administradora que me indica bastante coisa, e ela falou: "Pô, doutor, você faz?". "Faço, só que eu ia cobrar um valor da administradora, certo, para poder trabalhar para ela". Eu falei: "Doutor, eu não quero cobrar nada, eu não quero fazer. Eu não quero fazer e você vai perder. Você está pedindo R$ 50.000. Você já falou para sua cliente que você vai ter que pagar sucumbência para mim?". "Ah, não, doutor", mas eu falei: "Não, doutor, não estou discutindo direito aqui, doutor. Você está pedindo uma coisa que não cabe à administradora. A administradora não vai arrumar o prédio. Ela está fazendo ainda intermediação, quem devia fazer era o condomínio, não é nem ela". Daí ele pegou: ah, não, doutor, não, eu prefiro manter e tal". Eu falei: "Doutor, tá ótimo". Falei: "Segunda-feira eu tô fazendo a contestação, aí não tem como voltar atrás". Daí na segunda de manhã ele me ligou: "Ô doutor, eu acabei de pedir aqui, tá, a exclusão do polo". Falei: "Ô doutor, obrigado, muito obrigado". Então é isso, as pessoas às vezes não procuram um advogado especialista e não sabem o que tem que fazer. Aí, às vezes numa parte criminal é até bom você ter um advogado criminalista, para ele poder ver, entendeu? Algo com respeito ao stalking. Mas você ter um advogado também condominialista junto ajuda muito, porque tem muito isso: "Ah não, mas ó, o síndico tá perseguindo a o síndico tá perseguindo uma moradora". Daí fala assim: "Ah, mas o porteiro tinha que estar vendo isso". Por quê? Não cabe ao porteiro ver isso, não é função do porteiro ver isso. Ou senão a pessoa manda um e-mail para a administradora: "Ah, eu tô sendo perseguida pelo síndico". A administradora não vai poder fazer nada. O máximo vai se comunicar ao síndico do e-mail que chegou. "Pô, olha, chegou um e-mail, tá acontecendo isso, isso, isso". Eu sei que é difícil, às vezes a pessoa fala: "Ah, então, pô, não faz nada administradora, a portaria não vai fazer nada". A portaria depende, você tem: "Ah, eu tenho segurança armada para coibir qualquer crime". Legal. Se o síndico estiver perseguindo ela com uma faca, alguma coisa, vai coibir, tá ali para poder fazer isso. Mas fora isso, pedir que um porteiro faça alguma coisa, não, não. E as pessoas têm isso. A gente tá chegando nessa parte, até hoje em dia, a pessoa vai lá, larga a criança no parquinho, vira o porteiro e fala: "Cuida do meu filho". Pelo amor de Deus, você é pai, na verdade, quando é assim, eu falo, não é pai nem responsável quando faz algo assim. Primeiro, dentro de um condomínio, você não pode deixar um filho menor de 12 anos. Isso daí, "Ah, mas isso não é lei", ainda, tá? Ainda. Então a gente já tem, passou na comissão na Câmara já, para realmente menores de 12 anos estarem acompanhados, e o pai, o responsável, ser multado em até 20 salários mínimos. Hoje a gente usa a convenção, não pode, mas as pessoas fazem isso o tempo todo. Chega lá e vira pro porteiro e fala: "Ah, cuida do meu filho", vira pro Ronda e fala: "Cuida do meu filho". Condomínio, agora eu falo o condomínio em si, não é babá de ninguém. Então os pais têm que ser responsáveis. Eu não deixo minha filha descer sozinha. Pode? Pode, mas eu não deixo minha filha de 10 anos, esse dia ela tem 10 agora, fala: "Agora eu posso andar de elevador sozinha". Falei: "Até pode, mas eu não quero, eu paro o carro, subo com ela, se o elevador quebrar, se o elevador parar,
A gente lá dentro já fica de uma forma, fala: "Ah, não aguento". Imagina uma criança de 10 anos, e às vezes o pai não tá nem aí. Sim. Então, tem que saber de quem é a responsabilidade, é isso que você colocou, saber diferenciar, ó, aqui é o síndico, é o condomínio, aqui é a portaria, entendeu? E aqui eu tenho a administração, são coisas totalmente separadas. E até o advogado. Às vezes o pessoal me manda falar: "Ah, o síndico tá fazendo isso, isso, isso". Tá bom, vou falar com ele, mas você vai ter que entrar contra ele, dependendo do que for. As pessoas não sabem diferenciar, mas tem, tá, tem. E lembra, porteiro não é babá do seu filho. Com certeza. Eu vi até uma notícia recente sobre a possibilidade de penalidade para os pais que deixam, né, a gente falando ali das crianças, né, isso acho que é algo que vai ser discutido ainda, mas acho que é uma questão de bom senso também, de responsabilidade, de saber o papel de cada um, como você falou, né, do prestador de serviço, do síndico, da administradora e afins. É um projeto de lei já passou na verdade na comissão, já foi aprovado, agora vai tempo ainda, mas é um projeto de lei e é algo diferente do condomínio. Por isso que às vezes eu não entendo as pessoas, elas fazem as leis, nossos legisladores, mas tem que também entender um pouquinho de condomínio. Vai ser salário mínimo. Algo que a gente não usa dentro dos condomínios, entendeu? Ele poderia colocar lá 20 taxas condominiais, que a pessoa já sabe, mas mesmo assim, se aprovar, se passar dessa forma, se você deixar seu filho menor de 12 anos, nas áreas comuns sozinho, aí sim, você vai poder pagar, a multa vai ser de até 20 salários mínimos. É difícil, viu, Ariane? Eu vou falar pra você, eu já teve uma multa que a gente aplicou pra um pai, era uma criança de 5 anos e uma de 9 cuidando na piscina. E ele acha que tá certo. É isso que me irrita. A vontade de falar assim: "Não sabe nem ser pai". Não sou eu que vou falar isso para um pai, mas dá vontade. Sim. Por quê? Você tá falando de uma criança de 9 anos e uma de 5. 5. Daí, imagina que essa criança de 5 perde a vida. Você vai culpar de 9 o resto da vida? Imagina a cabeça dessa de 9, saber que não pôde ajudar o irmão. E para o pai isso é normal. Ele foi multado e recorreu, pediu ainda, mantida. Falei para o síndico, falou: "Não tem que voltar atrás nesse caso, mantida, deixa ele aprender. E se voltar lá vai ser multado de novo". Ah, eu não entendo isso, a gente tem tanto cuidado com filhos, daí você vai lá e fala assim: "Ah não, vou deixar lá, vou deixar o condomínio que tem que cuidar". E tem muito isso. Ah, eu pago o condomínio, tá dentro do condomínio, deixo meus filhos, eles vão fazer o que bem entender aqui, problema do condomínio. Não é não. Não é não. O condomínio é responsável totalmente só do quê? Da parte de manutenção, essas coisas. Agora o resto, o condomínio não vai ser responsável não. Eu sou hoje até um morador estava falando comigo de manhã, que o filho dele, ele na área da piscina, caiu e rasgou a perna. Rasgou a perna e tomou ponto, um monte de coisa. Ele falou pro condomínio, falou: "Poxa, o condomínio queria que indenizasse todo o gasto que foi do meu filho". O condomínio falou: "Não". Aí muda a coisa. Aí o condomínio tem que indenizar. E estamos falando de R$ 1.000. Só fui conversar, parece que você está acertando no condomínio, mas você está entendendo? Aí sim o condomínio tem responsabilidade. Sim. Por quê? É a manutenção das áreas comuns. Então eu deixei alguma coisa que poderia machucar as crianças. Tenho responsabilidade. Agora ficar de babá da criança? Não. A criança está sozinha lá. Se machucou. Tá bom. Tenho culpa nisso? Tenho. Ah, mas e o resto? O resto não. O resto não. Você é pai. Você tinha que estar aqui. Você é responsável. É difícil, né? É difícil colocar isso na cabeça dos Não pais. é uma tarefa Ela muito tá de fácil, abrir, né? colocar lá dentro, fechar, fala: "Tá vendo? É assim". É verdade. E falando, né, em instituição, condomínio, né, isolando ali um pouquinho o papel administradora, prestador, síndico, instituição, condomínio mesmo, nesses casos que a gente estava falando de WhatsApp, stalking, o condomínio pode ser responsabilizado por omissão em algum caso? Como que funciona isso, se tratando de condomínio mesmo, né, não exclusivamente do síndico? Então, vamos falar com condomínio? Não, não acredito. Imagina uma perseguição do síndico contra alguém, ali não, vai ser o síndico. Se entrar com uma ação contra o condomínio, provavelmente vai perder. Então, as pessoas têm que pensar realmente nisso. Agora, vamos colocar num grupo. Vamos colocar num grupo de condomínio, onde é um grupo oficial do condomínio, onde o síndico fala, e aí as pessoas começam ali se agredir, é o condomínio administrador. Muitos condomínios grandes, por exemplo, meu condomínio mesmo tem parte de gerência, então tem as pessoas ali. Daí você imagina ali a gerência falando para alguém, alguém vai lá, fala alguma coisa, a gerência começa a brigar com a pessoa, começa a acusar a pessoa, aí sim, aí você pode ter uma responsabilidade. Por isso você tem que ter cuidado. Aí você tem que ter cuidado.
Primeiro, não tenha grupo, já volto sempre para isso. Não tenha grupo de condomínio. O condomínio não deve ter isso. Mas tá vendo? Essa responsabilidade eu entendo que recairia. Recairia porque alguém que deveria coibir alguma coisa, coibir agressões, tá atacando, tá fazendo. Então aí sim. Mas agora o fato de entrar com uma ação contra o condomínio porque o síndico fez alguma coisa, mais difícil. Não que não consiga. Não Eu podemos excluir a possibilidade, né, não, não, mas sabe por quê? É que depende muito do que é feito. A gente sempre busca quando você tem responsabilidades, o que que o condomínio fez? Entendeu? O juiz vai pensar nisso. E eu tô falando nesse caso aí, imagina que é uma prestadora lá, tá discutindo com um morador e tá atacando e tal, o que que Uhum. o condomínio fez? O condomínio foi lá, advertiu, o condomínio retirou ela daquela função, o condomínio fez isso. A hora que cai isso no juiz, o juiz vira e fala: "Poxa, o condomínio tomou as providências". Eu eu vou ter um quadro novo agora no meu canal que chama A Justiça Decidiu. Então eu gravei esse final de semana aqui, então vai ter bastante coisa. E tinha um caso lá de um condomínio foi condenado, porque um subsíndico agrediu um morador. E vai naquilo, que que o condomínio fez? Nada. As condomínio fez nada, aí o condomínio foi conivente. Aí eu entendo que pode caber uma responsabilidade. Mas se não, é 2 morador brigando, Sim. 2 morador brigando, entendeu? Mas daí o condomínio quando tem, vou até passar isso pra você, estamos falando de briga, 2 pessoas se bateram lá na garagem. 2 moradores chegou, se bateram e tal, aí o síndico veio falar: "Ah, mas eu não vou fazer nada, não tem nada a ver com isso aí". Tem, você vai notificar e dependendo você vai multar os 2. Você vai multar porque estão em área comum fazendo tudo isso. Porque um dos 2 pode depois virar e falar assim: "Ah, que o condomínio fez pra me ajudar?". Ah, o condomínio não tem que fazer nada, o condomínio foi lá, te notificou até pra você responder o que aconteceu. Então, o condomínio tem que agir pra depois não sofrer uma penalidade. Sim. É difícil, é É difícil, é mas falar que delicado, não pode né. acontecer, pode. É como um tema que eu vejo muito, né, por estar nesse mundo condominial aí, e é algo que ainda as pessoas não têm o pleno conhecimento, a questão da violência doméstica, né. Muitas pessoas ainda não sabem a responsabilidade do síndico, do condomínio, do que fazer, né, e assim, é a lei, né, ele tem que tomar uma atitude, né, e as pessoas acabam entrando ali num conflito, não tomando uma atitude por não saber que tem esse papel específico e que a lei determina, né, quem tem que tomar ali a decisão de chamar, enfim. É bom falar isso, porque isso foi mudado recentemente também. Aí colocou que o síndico tem obrigação de comunicar às autoridades. Eu concordo com a lei, só que eu só coloco um pouquinho a mais. Todo mundo tem obrigação, todo mundo. "Ah, eu tô aqui no meu condomínio, a minha vizinha tá sendo agredida". Eu vou lá, tento falar com o síndico, vou falar no síndico profissional. Você vai Uhum. mandar mensagem lá, ele não vai ver. Sim. Você tem obrigação de pegar seu telefone e ligar, ou no 190, que realmente é ali que você vai prestar alguma coisa de urgência, e ou 180, se não me engano, que é a denúncia. Para quê? Para realmente denunciar, a pessoa vem poder ver. Você não pode ser conivente, não pode ser conivente. E as pessoas não podem se esconder também. Às vezes fala: "Ah, o síndico, eu acho que está acontecendo". Pô, acho não, me ajuda, me ajuda. Vai lá, manda um e-mail para mim, não vou mostrar esse e-mail para ninguém. Eu preciso ter alguma coisa para poder chamar a polícia, para poder fazer, porque eu não vi. O síndico, quando presenciar, ele tem obrigação. Ele presenciou, ele tem obrigação. Agora, quando tem relatos, o problema de só falar, a diferença é o quê? Você ter fato e fofoca. Então as pessoas têm: "Ah, eu acho que acontece isso". E se estende a idosos também, tá, idosos, incapazes. Então a gente tem que fazer isso. Não só jogar nas costas do síndico, é obrigação legal dele. Se ele vê, se ele tem conhecimento, é obrigação legal. Só que às vezes ele não sabe. Ele não sabe e tá acontecendo, então você como vizinho, como morador, se tá vendo isso acontecer, chama a polícia, chama a polícia. Eu acho que é nosso dever cívico até de fazer isso. Ver uma pessoa ali sofrendo alguma coisa, chamar a polícia. Muitas vezes a pessoa tem medo, não sabe o que vai acontecer. Então, se chama a polícia chegar aqui, mas é nessa hora que acontece uma tragédia. Sim. Já tivemos casos até de mulher tirando vida de homem. Eu tive um caso também, síndico, por isso que eu falo, tem todo mundo. 6 horas da manhã meu telefone tocou. Tava no sítio. Olhei e falei: "Poxa, deixa eu atender. Síndico, tudo bem, que aconteceu alguma coisa?". Eu já até pergunto se aconteceu alguma coisa. Me ligou 6 horas da manhã. Ele: "Doutor, essa noite uma mulher caiu do terceiro andar em cima do carro". Falei: "Caiu?". Ele: "É. Até então estamos falando que caiu".
Mas eu acordei agora e tal, daí um vizinho veio falar comigo, porque veio o SAMU, levou embora. Falei, o vizinho veio falar comigo e ele falou que, na verdade, tava uma briga muito grande no apartamento, quebraram coisa, tudo. Eu falei, ele, o que eu faço? Você tem o dever de ir na delegacia de polícia. Daí você tem o dever de ir na polícia. A mulher não faleceu, graças a Deus, mas ela se machucou bastante. E teve processo, tudo isso, tá seguindo ainda. Mas a chance de ter acontecido, claro, é um crime, com certeza teve uma tentativa ali, entendeu? Ainda não saiu, não tem sentença, mas foi uma tentativa de feminicídio aí, com certeza. Ou, eu sempre falo, infelizmente, quando isso, até quando isso acaba ultrapassando um pouco os limites, a gente não sabe nem a cabeça do ser humano. Pode ser que a mulher, imagina, a mulher foi agredida por tanto tempo, tem uma hora que ela fala assim, não aguento mais. E vai lá e salta da janela. Então a gente não pode deixar fazer isso, não pode deixar acontecer. Chega, Então se né? você tem, exato, se você tem ciência, você tem que ajudar, você tem que ir lá, você tem que denunciar. Então o síndico tem obrigação, mas você morador, se tiver conhecimento também tem que fazer. Não pode deixar chegar em algo tão grave assim. Por isso que as mulheres têm que se defender, viu, gente? A mulher tem que se defender. Eu sou muito favorável, assim, a todo mundo ter uma arma de defesa dentro de casa. Quero ver. Eu tenho 2 meninas. Quero ver o vagabundo lá, imagina o marido dela batendo nela e falar: tá, é seu, ó. Continuar isso aqui, não vai pular, não. Vai pular, não. É mais fácil. É mais fácil você defender depois a pessoa viva que estava sofrendo todos esses ataques, estava sofrendo todo esse tempo. Eu acho difícil. Tem hora que eu vejo as coisas, eu falo assim, pô, será? A gente fala sempre assim, foi ele que jogou a pessoa, foi ele que jogou a mulher. Pode ser que teve uma hora que ela não aguentava mais, de tanto sofrer, de tanto apanhar. Pra mim tem que responder do mesmo jeito. Tem que responder do mesmo jeito, entendeu? Aquele vagabundo ou o que seja. Mas é não deixar chegar nisso. Então o síndico tem essa obrigação sim, se ele tiver ciência. E morador, você também. Você tem ciência ali, denuncie. Pense um pouquinho nas pessoas. Com certeza, e muitos fatos podem ser evitados por movimentação, por coisas que vinham acontecendo ali que os vizinhos já tinham identificado, se tivessem passado, porque muitas vezes as pessoas têm medo, né, tem medo de se manifestar nos grupos, tem medo, né, até porque pelos acontecimentos recentes aí as pessoas têm medo de se posicionar, né, mas tem formas e formas que a pessoa pode se posicionar, Sim. pode comunicar, né, a administração, ao síndico. Bom, o Disque Denúncia mesmo, você não precisa se identificar. Você vai colocar ali o que tá acontecendo, entendeu? Pô, tá sabendo ali, não custa nada você pegar o telefone e ajudar alguém. É que muita gente, mas não é comigo, mas pode ser. Mas pode ser. Um dia isso pode se virar contra você. Você não sabe o que tá acontecendo do lado. Daí um dia esse louco vai lá, comete uma atrocidade e quer entrar nos apartamentos. E aí? Você vai estar amparado para poder socorrer sua família, sendo que você já podia ter matado, não, eu ia falar, acabado com isso? Então, tem que promover, tem que fazer alguma coisa. Condomínio tem muito isso da parte criminal hoje em dia. Às vezes fala assim, eu vou contar outra história. Não, tem um morador aqui que fica dando doce pra criança e tal, não sei o que. Fala, vem cá. Fala, polícia, polícia. Mas a pessoa boa, de pessoa boa, a cadeia tá cheia. Entendeu? Então vem cá, pra que você fica fazendo isso aqui, amigão? Pra que você fica chamando? Não, não. As pessoas têm que ter um pouco de ciência. Pode até ser uma pessoa boa. Reúne ali, vem cá, mas não. Eu chamava as crianças na porta do apartamento deles. Eu falei, polícia, polícia. Não tem que falar, tem que coibir já. Antes que aconteça uma besteira, antes que aconteça uma atrocidade. Entendeu? Então, e se realmente for algo pior do que a gente está imaginando, pra mim é o tipo de cidadão que não tem que estar nem na terra. Entendeu? Mas é assim, antes de acontecer, a gente deixar e não fazer nada, aí não dá. A hora que aconteceu, você fala, realmente tinha indício. Então, tinha indício, já acaba com isso. Se não for nada, fantástico. Fantástico. Tô falando desse caso específico. Se não for nada, imagina que é um senhor Uhum. que realmente, pô, só queria ser legal, chamei as crianças. Tá bom. A polícia vai chegar nele e falar: chega, você não vai fazer mais isso. Que legal, senhor é senhor de bem, mas não vai fazer mais isso. Chega. Não é você que tem que fazer isso. Vai ter gente que até fala, nossa, doutor, que absurdo. Não, não é absurdo. Não é absurdo. Infelizmente, a gente tem pessoas no mundo que não dá pra você acreditar e saber o que vai fazer. Então, antes de acontecer uma atrocidade, vem cá e fala, acabou, chega. Entendeu? Então, denuncie. Com certeza, exatamente. É que isso me dá um pouquinho de raiva.
E a gente falando ali da questão dos grupos, né, de WhatsApp. Essas conversas ali, né, tem um conjunto de moradores, de pessoas, o que acontece ali pode ser usado como uma prova judicial? Ó, vamos lá. Esse infrator, esse agressor virtual, vamos colocar assim, esse agressor ele é burro, porque ele coloca ali, é o que o advogado mais ama. Antigamente a gente tinha que buscar prova, fazer um monte de coisa e não tinha prova, era testemunha, eu tinha que provar tudo isso de forma testemunhal. Hoje não, ele vai lá e entrega tudo, fala: "Ó, vai lá, coloca no grupo", a pessoa vai e printa, daí tem áudio, tem tudo isso. Não só pode, como é que a gente mais utiliza hoje em dia, mais utiliza. E ainda, para dar mais valor, a gente pega um print e transforma em ata notarial. Tem até agora o Enote, que você faz isso até pela internet, tá até mais fácil. Antes você te catar, ir lá no cartório para fazer, hoje não. Hoje já tem até a parte digital, que tem a mesma validade. Então, a pessoa coloca num grupo ali e acha que aquilo nunca, "Ah, não, coloquei, não vai dar nada". Vai, é prova e o juiz se baseia nisso. Não tem nada melhor para advogado, nada melhor. Colocou ali, eu tenho print, eu tenho gravação, nada melhor. E volta naquilo que eu falei, às vezes coloca num grupo que o síndico não tá, tomara que não esteja em todos, mas coloca num grupo que o síndico não tá, que o síndico não vai ver, que o síndico não vai saber. Claro que vai, claro que isso vai chegar para ele. E para mim chega todo dia pessoa, o síndico falando: "Doutora, que estão falando de mim em tal grupo, doutora, não sei o que estão falando em tal grupo". Até do advogado falam. Até do advogado, o advogado não sei o quê, e coloca lá também. Fala: "Ô doutor, olha o que falaram aí". Fala: "Ó, que legal, estão falando de mim aí, que legal, que legal". Às vezes o síndico faz besteira, falam que é o advogado. O síndico fez besteira não sei aonde lá, fala: "Ah, o advogado também, ó. Esse advogado tá junto". Não, gente, eu sou advogado do condomínio, sou advogado do condomínio. Então é bem separado, porque tem muito isso hoje em dia, né. Fala: "Ah, tá todo mundo". Não, 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 cada um na sua parte. É a mesma coisa, que tem isso hoje em dia. Claro que a gente tá fora do, mas às vezes entra um novo síndico e fala: "Eu vou trocar todo mundo, porque não presta ninguém que estava lá", e vai trocar advogado, administradora, portaria. Não, vê quem trabalha direito, vê quem pode ficar com você. Concordo, se eu entrei lá, imagina, eu entrei e falo: "Pô, aqui tá a Verzani, deixa eu ver como que é, então deixa eu ver. Pô, que legal, trabalho legal". Eu nunca trabalhei com a Verzani Sandrini aqui em condomínio, eu tenho mas tem mais 10 condomínio, vai, mas eu nunca trabalhei com a Verzani Sandrini. "Ô, mas é um trabalho legal". "Por que que você vai trocar?". Eu, vou falar de mim agora, eu mais ganho condomínios quando tem troca de síndico, porque muitos advogados ficam com medo: "Ah não, vai trocar, a administradora vai trocar". Eu falei: "Eu não tenho problema nenhum com isso aí não, eu não tenho problema nenhum, quero que a pessoa entre e veja meu trabalho". Ficou 2 meses comigo, fala: "Pô doutor, eu vou continuar com você e vou te levar para outros". Então isso aconteceu muito na minha vida, muito. Então isso me deixa bem feliz mesmo, porque a gente acaba mostrando o trabalho indo para outros condomínios, conhecendo novas pessoas. O que não pode é o síndico entrar e falar assim: "Ah, tem que fazer uma limpeza geral". Você já começou errado, meu amigo. Mas é isso, é interessante. Não, isso é muito bacana, né, eu sempre falo nos condomínios que nós passamos e até mesmo, atendemos, né, essa questão de conhecer o trabalho, de ver a transparência, sempre convido, né, clientes e não clientes para vir conhecer a nossa estrutura, para conhecer nosso trabalho, para conhecer os locais que nós prestamos serviço, né. Mas se quem conhecer a estrutura, aí não quer sair mesmo, Ah, né. que Aí não quer sair mesmo. que coisa boa, fico feliz. Então para conhecer realmente como a empresa trabalha, como a empresa funciona, né, a questão de estabilidade financeira, a questão jurídica, acho que tudo isso tem um peso muito grande, como você falou, né, então não é para ser uma preocupação as trocas, né, e sim um momento para conhecer realmente o trabalho e como funciona ali o dia a dia daquela gestão. Sim, é claro que assim, você tem, eu entendo que tem uma época que o síndico cansa do condomínio e o condomínio cansa do síndico. Então você fica muito tempo ali, eu mesmo falei, eu fui síndico 5 anos e meio, era para ser 6, mas eu estava numa assembleia lá, estava numa assembleia normal, discutindo alguma coisa, um morador virou e falou: "Ah, eu queria ser síndico". Eu falei: "É sério?". Ele falou: "Queria ser". Eu falei: "Sério mesmo?". Eu estava de presidente da mesa, ele falou, eu falei: "Então tá bom, vou renunciar, semana que vem vai ter assembleia". Ele: "Hã?". Eu falei: "É, deixa eu acabar". Acabei a assembleia, deveria, pessoal, antes de terminar a assembleia, eu queria falar uma coisa, estou renunciando. "Ah, mas como assim? Não pode, você tem que ficar". Eu falei: "Não, não, não". Eu falei: "Ó, o condomínio já cansou de mim, já cansei de vocês, deixa eu ser só morador aqui. E ó, agora o rapaz está aqui, ele quer ser síndico, vamos colocar ele aqui". E outra, todo mundo pode também tentar se eleger, então daqui a 8 dias tem uma assembleia de eleição de síndico, nesses 8 dias eu ainda continuo para poder auxiliar todo mundo aí, e vamos seguir em frente, entendeu? Então são mudanças que às vezes são necessárias. É difícil, vou falar uma coisa aqui, que o não é libertador. Então a gente tem que saber, às vezes, demitir um condomínio.
Muitos síndicos não conseguem fazer isso. Muitos advogados não conseguem fazer isso. O primeiro foi mais difícil, que era um condomínio que eu não conseguia trabalhar, era uma briga muito grande, e aí teve uma hora que eu virei e falei assim: "Ah, não dá", ainda virei para o síndico, falei: "É melhor você seguir", tal. Foi o primeiro condomínio, deve ter uns 3, não, uns 3, 4 anos que isso aconteceu. Hoje não mais. Hoje se meu trabalho, se eu não consigo desenvolver um trabalho dentro de um condomínio, eu mesmo falo: "Obrigado. Obrigado, a gente não consegue seguir". Sei que às vezes vou comprar briga em condomínios que eu entendo que eu tô certo, e saindo o síndico eu saio também, não vejo problema nenhum nisso. Na verdade peço renúncia antes. Já teve caso já do síndico me levou e falou: "Ó, e aquele condomínio mais estourando, ninguém fazia nada", chegava lá do síndico, fui com o síndico, me contratou, daí passou uns, acho que 1 mês, 2 meses, ele virou e falou: "Ó, doutor, não dá pra mim, eu tô saindo". Eu falei: "Ah, eu também". Falei: "Por que que eu vou ficar lá? Não tem como a gente trabalhar?". Então isso é complicado. E já teve condomínio também, infelizmente, que eu quero trabalhar, que eu quero fazer as coisas, imagina, processar a construtora por tudo que tá errado e o síndico falar: "Não, não, não vamos, mas precisa fazer isso". "Não, deixa que eu resolvo, deixa que eu resolvo". E aí os moradores começaram a me chamar: "Pô, doutor, você não vai fazer nada?". Daí tem hora que eu falo: "Ó, obrigado, infelizmente eu não consigo trabalhar, então eu tô indo para outro condomínio, que eu vou colocar todas as minhas energias onde realmente eu entendo que é necessário e que vão aceitar de boa forma". Então acontece de todos os lados. Então, você síndico, saiba que o não é libertador, tem condomínio que você tem que demitir, e advogado também. Eu sei que talvez seja mais difícil isso para prestador de serviço, imagina porteiro, mas também acontece, tem hora que você Sim. fala: "Pô, não consigo trabalhar aqui". Eu acredito que o importante, como você, bem colocou ali, né, a questão da conversa e da transparência, alinhar as expectativas, é algo que faz total diferença em qualquer, contratante e contratada, né. Exato. Então, acho que quando as expectativas estão alinhadas, o contrato flui. É isso, você tem eu gosto de falar bastante isso, eu gosto de ficar onde eu sou bem visto, bem quisto. Então aqui, ó, tem condomínios que eu chego, olha, né, é muito bom. Eu vou contar isso aí que foi esses dias até. Condomínio de 200 unidades, condomínio até mais humilde, bem legal. Adorei, adorei. Daí cheguei no condomínio. A hora que eu cheguei, as pessoas: "Eu não acredito que você tá aqui. Agora esse condomínio vai pra frente". A senhorinha vindo me abraçar, a pessoa falando: "Doutor, eu não acredito", tirando foto. Falei: "Não, pessoal, calma. Eu tô aqui pra advogar, mas é isso que a gente precisava. A gente precisava de você aqui e tal". Esses locais, você chega e fala: "Pô, aqui, ó que bacana, ó que bacana". Diferente de quando você não consegue trabalhar. Aí quando eu não consigo trabalhar, falar: "Aqui infelizmente não tem como seguir". Ninguém quer perder contrato. Se eu falar assim: "Ah não, é normal", não, não, ninguém quer perder contrato, mas vai acontecer. Vai acontecer e aquela história que Deus fecha uma porta, abre um monte de janela, essas coisas, é verdade. Exatamente, que bacana. Estamos encaminhando aqui para o nosso, último conselho, né, o conselho final que eu vou pedir para você deixar aí uma dica de boas práticas tanto para moradores quanto para os síndicos, referente a esse tema que a gente tratou aí de stalking e grupos de WhatsApp. Você já deu um spoiler para o síndico não estar nos grupos, mas vamos lá, o que que você Vamos deixa de lá, dica aí para o vamos lá. pessoal? Mesma coisa, eu acho que assim, primeiro para o morador, todo mundo tem direito de reclamar, todo mundo tem direito de questionar, só que isso não pode ultrapassar os limites. "Ah, doutor, mas o que é limite?". Você mandar um e-mail todo dia para o síndico, entendeu, falando de algo diferente, algo assim, isso sim já está fora dos limites. É mais fácil você colocar, relatar tudo para ele ali e até levar para uma assembleia. E se você acha que o síndico não presta, o síndico não faz nada e tal, na próxima assembleia levanta a mão. Você pode ser síndico do seu condomínio. Então, a gente tem que buscar também um pouco de empatia e conversa. Eu acho que conversar é a melhor coisa. O morador tem que saber que o grupo de WhatsApp não é terra de ninguém. Se ele falar alguma coisa ali, ele vai ser responsabilizado, vai ser penalizado. Então, tenha cuidado com o que você coloca nos grupos de WhatsApp, a não ser que você queira comprar essa briga. Você quer comprar essa briga? Responsabilidade sua. Então, é mais isso, ter uma empatia, tentar uma conversa, pedir para falar com o síndico, sempre falar com o síndico, queria falar com você, vai lá, conversa, explica a situação. Já pelo lado do síndico, claro que ele tem que ouvir o morador, ele está ali para isso. Ele está ali para isso, está ali para auxiliar. A gente fala bastante, às vezes o morador está reclamando lá, meu amigo, vamos conversar, vamos bater um papo. Eu sou muito da conversa. Falei, a primeira vez, falei até do meu vizinho de baixo, meu vizinho tava barulho, falei, vamos conversar, pô. Vamos lá, vamos descer lá e bater um papo. Normalmente você resolve as coisas na conversa. Se não resolver, aí sim vai para o judiciário. O síndico, exatamente isso, tentar auxiliar dessas formas e sim,
Você está em grupo de condomínio pela última vez, saia. Saia, monte o seu grupo fechado para poder transmitir realmente os comunicados. E vou até deixar o que aconteceu com um dos síndicos que eu trabalho. A, a empresa de água foi lá e fechou os registros. Fez um reparo na calçada, isso antes do carnaval do ano passado. Fez o reparo na calçada e esqueceu de abrir a parte interna, na rua. Ou seja, chegou na sexta-feira à noite e não tinha água o condomínio todo. Ele me ligou desesperado, eu falei, não, calma. Faz o seguinte, liga aqui, ó, mandei 3 empresas para ele, fala, contrata esses caminhões, é água potável, vai encher a caixa das torres, a gente já vai brigando, você vai mantendo isso, depois eu cobro a empresa. É mais fácil. Já manda no grupo aí, que você deve ter, né, manda no grupo que realmente está sendo isso. Ele, eu não tenho grupo de WhatsApp nenhum. Falei, nem de transmissão, nada, um grupo fechado? Ele falou, não tenho. Falei, meu amigo. Falei, então pede para algum morador mandar em algum grupo que existe e você vai pedir para a portaria ficar interfonando todos os moradores. Tá vendo o trabalho que deu? Sendo que era algo que ele podia ter um grupo ali fechado para ele poder mandar. É um grupo dele, para ele poder mandar realmente os comunicados. Tem síndico que até abre alguma coisa. Ah, pessoal, vai ter uma enquete. Ele vai lá e abre, deixa o pessoal votar e depois fecha. Então, grupo de WhatsApp só dessa forma, síndico. E ó, vamos ter mais empatia dentro de um condomínio. Nossa, belo conselho. Obrigada, doutor, mais uma vez pela tua presença, pela tua participação. Parabéns pelo seu trabalho. Você tem feito a diferença aí no nosso segmento, né, no nosso mercado condominial. Tenta. Tem sido de grande relevância, tenho certeza. Sou fã do seu trabalho, né? Já te falei diversas vezes. Você é uma pessoa excepcional. Então, conte conosco e as portas da Versani estarão sempre abertas para você. De novo, Ariane, quero agradecer. Muito legal, muito legal. Parabéns pelo espaço da Versani, fantástico. Agradecer muito o convite. Fiz questão de vir aqui, né? A gente tava discutindo, ela falou, não, tem que ir, não pode, já que eu vou. Não deixa no que eu vou. Fiz questão mesmo, fico muito feliz e gosto de falar de condomínio, gosto de falar da minha vida, gosto de falar de tudo. Acho que até falo demais. Muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz, como eu falei, né, no início, eu sei que a sua agenda é super concorrida, né? A mãe dá um jeito. E você conseguiu um tempinho para vir bater esse papo conosco, fiquei muito feliz mesmo. Conte com a gente sempre. Tá ótimo, obrigado mesmo, obrigado a todo mundo. E ó, não deixa de seguir lá Condomínio Net. Aí também vai na R7 lá, que é bacana. Com certeza. Pessoal, obrigada por nos acompanhar. Sigam o Dr. Peterson nas redes, a Versani também. Se ainda você não segue e não participa do CIA dos Síndicos, vai aparecer o link abaixo da página. Muito obrigada.